Olá a todos e bem-vindos ao canal Jackson Film. Não se esqueçam de subscrever o canal e deixar o vosso like. Hoje, vamos discutir o filme John Wick de 2014. A quietude inicial que envolve John Wick, um homem que parecia ter enterrado seu passado violento junto com sua esposa falecida, é abruptamente rompida por um evento que força o retorno do lendário assassino, conhecido no submundo como Baba Yaga. A dor da perda é atenuada por um presente derradeiro de sua esposa, Daisy, uma pequena beagle que se torna seu único elo com uma vida normal. Essa ternura efêmera se esvai quando jovens patifes, sem o menor conhecimento de quem estavam afrontando, invadem sua casa, roubam seu carro e, imperdoavelmente, matam a cachorra. É um insulto que ressoa nas profundezas de sua alma de ex-executor de alto calibre, um profissional que havia se aposentado das sombras. A invasão é mais do que um simples roubo. É uma afronta ao código de honra não escrito que governa aquele mundo secreto. O carro roubado, um Ford Mustang Boss 429 de 1969, e a morte de Daisy, são faíscas que reacendem uma fúria fria e calculada. O filme nos apresenta a Yosef Tarasov, o filho de Viggo Tarasov, o chefão da máfia russa em Nova York. Viggo, percebendo o erro colossal de seu filho ao mexer com John, tenta desesperadamente conter o desastre iminente, enviando emissários e ofertas de paz que John, em seu estado de luto ativado, simplesmente ignora. A reputação de John, construída em anos de serviço impecável e eficiência brutal, precede-o como uma sombra ameaçadora. O reencontro com o submundo é imediato e inevitável. John busca suprimentos e informações em locais discretos, revelando a infraestrutura oculta que sustenta a comunidade de assassinos. O Hotel Continental, um santuário onde negócios de sangue são proibidos sob pena de excomunhão mortal. E Winston, o gerente, que mantém a neutralidade com uma elegância imperturbável, respeitando a história de John. A caçada se inicia. John, movendo-se com a precisão de um mestre de artes marciais treinado nas formas mais letais, rastreia os capangas de Yosef, usando silenciadores e demonstrando uma maestria impressionante em combate corpo a corpo, técnica de tiro e táticas de infiltração. A coreografia da violência é coreografada com uma beleza austera, cada movimento sendo executado com propósito. Viggo, vendo seu império ameaçado pela vingança pessoal de John, tenta usar seus contatos. Ele envia Marcus, um antigo colega e amigo de John, para eliminá-lo. Contudo, a lealdade de Marcus é testada. Ele se posiciona, mas em vez de atacar, ele se torna um anjo da guarda silencioso, alertando John de perigos iminentes de seu esconderijo. Essa relação velada sublinha a complexidade moral do universo em que operam. A perseguição culmina na tentativa de Viggo de negociar um resgate e, finalmente, na confrontação direta. John penetra no complexo de Viggo, uma operação de força máxima que desmantela a segurança russa com eficácia devastadora. O objetivo principal, Yosef, é encontrado e punido pela sua insolência juvenil. O clímax é um jogo de xadrez tenso entre John e Viggo, que tenta usar Winston para forçar uma trégua. Mas a dívida de sangue não pode ser paga com dinheiro. A guerra pessoal termina no cais, onde John, exausto mas implacável, finaliza Viggo, fechando o ciclo iniciado pela morte de Daisy. O filme não termina com paz, mas com a aceitação de que o Baba Yaga não pode simplesmente voltar a ser um homem comum. Ao libertar um cão ferido de um açougue, John encontra um novo companheiro, uma nova promessa de redenção temporária. Mas o espectador sabe que a porta para a escuridão foi reaberta, e o som do seu retorno ecoa no silêncio final. O espectador é imediatamente cativado pela melancolia silenciosa de John, um homem que tentou costurar um novo tecido de vida sobre as cicatrizes profundas de sua existência anterior. A esposa, Helen, representa a ponte frágil que ele ansiava atravessar para a normalidade. O presente póstumo, Daisy, a pequena cadela, não é apenas um animal de estimação.
É um símbolo tangível do amor que resta. Uma âncora emocional contra a correnteza da memória violenta. Quando os capangas de Yosef invadem sua casa, a destruição do Mustang e, mais cruelmente, a morte de Daisy atuam como um gatilho biológico e profissional. Não é apenas raiva o que explode em John. É a ativação de um mecanismo letal que foi cuidadosamente adormecido, mas nunca desmantelado. Vigo Tarasov, o patriarca da máfia russa, surge como uma figura de poder desgastado pelo tempo, mas ainda temido. Sua experiência no submundo lhe permite reconhecer a magnitude do erro de seu filho, antes mesmo que John precise de um lembrete. A tentativa de Vigo de usar o dinheiro e a influência para apaziguar a fúria do lendário Baba Yaga, o bicho-papão, o fantasma que todos os criminosos temem, é patética em sua inutilidade. John não busca compensação financeira. Ele exige retribuição na mesma moeda: o sangue. A redescoberta do submundo é coreografada com um respeito quase ritualístico. O Hotel Continental, sob a administração fria e calculista de Winston, é mais do que um hotel. É um microcosmo de regras arcaicas, um espaço onde a diplomacia é mantida à ponta de pistolas silenciadas. Winston, com sua postura impecável e seu conhecimento íntimo da história de John, um homem que, dizem, uma vez eliminou 3 homens com um lápis, representa a autoridade neutra que permite que a inevitável carnificina se desenrole dentro dos limites aceitáveis. A caçada é um balé mortal. John Wick não corre. Ele se move com uma economia de esforço que só anos de treinamento extremo podem proporcionar. Sua habilidade com armas de fogo é quase sobrenatural, mas é sua proficiência em combate corpo a corpo, o jiu-jitsu adaptado para esmagar ossos e desarmar oponentes com eficiência clínica, que realmente define sua letalidade. Cada confronto é uma lição de anatomia fatal para seus adversários. A tensão moral é acentuada pela intervenção de Marcos. Ele não é apenas um atirador de elite. Ele é um colega de profissão, talvez um amigo, que entende o peso do código. O fato de Marcos hesitar em matar John, preferindo avisá-lo através de disparos estrategicamente errados ou silêncios, demonstra que mesmo dentro desse mundo desumanizado, laços de respeito e compreensão mútua podem persistir, complicando a narrativa de vilão puro e herói vingativo. A escalada da violência culmina na invasão da fortaleza de Vigo. É aqui que a determinação de John se torna quase sobre-humana, movida por uma dor que transcende a simples vingança. Ele não está apenas matando em nome de Daisy. Ele está destruindo a fonte da dor, purificando o mundo que ousou invadir seu santuário. A eliminação de Yosef é rápida e cruel, um ato necessário para forçar Vigo à mesa de negociações. No confronto final, Vigo tenta explorar a única fraqueza que John reconheceu: a necessidade de um descanso, o desejo por um futuro. Mas John rejeita a possibilidade de um acordo intermediado por Winston, compreendendo que a redenção prometida pela violência precisa ser concluída. A luta final não é apenas física, é a manifestação da libertação de John de seu luto sufocante. Ao executar Vigo, ele não ressuscita Helen, mas ele se permite, por um breve momento, estar livre do peso da promessa de parar. O ato de salvar o novo cão no final não é um retorno à inocência, mas sim uma aceitação sombria de que, embora a vingança tenha terminado, o Baba Yaga sempre terá um novo companheiro de jornada nas sombras. Ele não é mais o homem que queria paz. Ele é o homem que provou que pode destruir quem perturba seu descanso. A jornada de John Wick é a tragédia moderna do profissional que anseia por aposentadoria, mas cujo passado é uma entidade voraz que exige sacrifício contínuo. A descrição de Helen, a esposa, é crucial. Ela não era apenas uma figura romântica, mas a própria materialização da escolha de John pela luz. O luto é apresentado não como uma fraqueza, mas como o catalisador que o torna mais perigoso, pois remove a última barreira psicológica que o impedia de ser totalmente letal. O ato de Yosef não foi apenas roubo. Foi a profanação de um túmulo ainda aberto. Vigo Tarasov,
é pintado não apenas como um chefe de crime, mas como um homem preso nas teias do respeito e do medo que ele mesmo teceu. Sua tentativa desesperada de usar Marcus, um colega com um histórico de honra similar, para assassinar John, revela uma faceta de desespero corporativo. Viggo sabe que desafiar o Baba Yaga é assinar uma sentença de morte. Ele tenta usar a moeda do submundo, o dinheiro e os favores, para pagar uma dívida que só pode ser liquidada em sangue, um erro fundamental no código de honra desses assassinos. Winston, o gerente do Continental, funciona como o sumo sacerdote de um culto secular de matadores. Sua calma inabalável durante a crise é a prova de que ele viu eras de violência passarem. Ele não julga John. Ele apenas garante que as regras do santuário sejam mantidas. Um ato de profissionalismo extremo que permite que John se recarregue e se reequipe. A cena em que John adquire suas ferramentas de trabalho, armas, munição, no Continental, é quase cerimonial, um batismo de fogo renovado. A descrição da violência de John deve enfatizar a economia de movimento. Ele não desperdiça um passo. Sua técnica é uma fusão letal de judô, jiu-jitsu e combate tático, aprendida em longos anos sob regimes de treinamento que parecem ter sido projetados para desumanizar o indivíduo para torná-lo uma arma perfeita. Quando ele usa uma simples lápis, como Winston menciona, isso não é um truque de mágica. É a demonstração de que sua habilidade transcende a ferramenta. O mundo dele é definido pela capacidade de transformar o mundano em letal. O relacionamento ambivalente com Marcus é o ponto mais humano do conflito. Marcus representa a possibilidade de um caminho diferente. Alguém que poderia ter se retirado, mas permaneceu na periferia. Seu aviso velado a John, através de um posicionamento tático que permite a sobrevivência de John, é um ato de lealdade a um passado compartilhado, um reconhecimento de que a amizade, mesmo que breve, tem um peso maior que a ordem de um chefe. A perseguição final na casa de Viggo é a libertação catártica de John. Ele não está apenas quebrando portas. Ele está demolindo as paredes que o aprisionavam em seu luto. Cada guarda que cai é um prego retirado de seu caixão emocional. A satisfação de matar Yosef é puramente primária. O pequeno agressor foi punido pelo seu erro de cálculo. A execução de Viggo no cais é a conclusão lógica. Não há espaço para negociação quando a vida de um companheiro, Daisy, foi tirada sem motivo. O ex-marido da esposa de John, o homem que tentava enterrar sua vida anterior, é forçado a vestir novamente o manto do executor. A cena final com o novo cão é carregada de ambiguidade. Não é redenção fácil. É a aceitação de que John Wick, o homem, pode ter morrido. Mas o Baba Yaga sempre precisará de um propósito, e esse propósito, por agora, reside em proteger a inocência restante que o mundo violento insiste em trazer ao seu caminho. Ele não busca a paz, mas o direito de ser deixado em paz, e isso, ele aprendeu, só pode ser garantido pela força esmagadora. A conclusão aparente da vingança contra os Tarasov não é, contudo, o fim da jornada para o Baba Yaga. É apenas a pausa necessária antes que as consequências de sua reentrada no mundo do crime se manifestem plenamente. O pacto silencioso que ele fez ao aceitar o novo cão é a promessa de que, se for forçado a voltar à violência, ele será absoluto em sua determinação. O submundo, sempre atento e faminto por lendas em movimento, já começa a tecer novas teias ao seu redor, impulsionado pela notícia de que John não apenas retornou, mas sobreviveu a uma guerra declarada contra um dos pilares da máfia de Nova York. O sistema estabelecido pela alta cúpula, aquele que Winston e o Continental juram manter, é posto à prova pela ousadia de John em quebrar as regras não escritas, mesmo que indiretamente. Ao iniciar um conflito de tal magnitude, John atrai olhares de aqueles que supervisionam toda a operação clandestina, indivíduos que valorizam a estabilidade acima da honra pessoal. O respeito que ele conquistou com o lápis e o Mustang é agora tingido pelo perigo que ele representa para a ordem hierárquica. A tranquilidade momentânea de John
sentada ao lado de seu novo protetor canino, é efêmera, pois a sombra de sua reputação é longa e atrai predadores de um nível muito mais perigoso do que os capangas russos. Essa nova ameaça não virá de um vingativo filho de mafioso, mas sim dos próprios reguladores do mundo assassino. A paz que ele busca é incompatível com a própria existência do seu status lendário. Ele é um anacronismo ambulante, um fantasma que deveria permanecer enterrado. Sua maestria em combate, outrora um meio de sobrevivência, torna-se agora uma sentença de isolamento. O espectador percebe que a verdadeira batalha de John Wick não é contra indivíduos, mas contra o sistema que ele ajudou a criar e do qual agora deseja desesperadamente escapar. A melancolia do final reside na certeza de que a única linguagem que o mundo do crime entende é a da força implacável. E enquanto ele possuir essa força, ele nunca estará verdadeiramente livre para amar ou viver em paz. O próximo passo de John será inevitavelmente ditado pela necessidade de se defender contra aqueles que buscam restaurar a ordem eliminando a anomalia. Ele próprio. A retomada da calma é uma ilusão elaborada, tecida com a intenção de disfarçar a catástrofe que John acabou de instigar. O ato de resgatar o novo cão, um pitbull resgatado de um açougue, é um eco irônico da sua primeira aquisição. Um novo elo de ternura, mas um elo que já nasceu sob o signo da violência iminente. John Wick, o profissional, sabe que um evento desta magnitude, a aniquilação de um império Tarasov e a violação da paz relativa do Continental, gera um vácuo de poder. E pior, atrai a atenção daqueles que regem as regras de cima, a alta cúpula. O respeito que Winston demonstrava era uma medida de contenção. Ele não estava apenas protegendo John, mas protegendo o Continental da ira de quem não tolera desordem. A ausência de Viggo cria uma lacuna que os burocratas do assassinato não tolerarão por muito tempo. John, ao se tornar o agente do caos, transforma-se no principal alvo para quem deseja reafirmar a autoridade do sistema. Sua habilidade, antes uma vantagem na sobrevivência, é agora o seu maior passivo, pois o sistema não tolera independentes tão eficazes e destrutivos. É possível sentir a mudança no ar ao redor de John, mesmo em seus breves momentos de repouso. A vigilância que o cerca é mais sofisticada, menos visível do que os capangas de Viggo. São olhares treinados, talvez ex-colegas que veem em sua liberdade uma afronta à sua própria submissão ao código. John agora carrega o estigma de um homem que destruiu um negócio de milhões e desafiou abertamente a autoridade implícita do submundo, mesmo que nunca tenha proferido uma palavra de desafio direto a Winston ou à cúpula. Ele se tornou um símbolo ambulante de insubordinação. A necessidade de John de manter seu novo companheiro a salvo, um cão que ainda não tem um nome, ilustra sua luta interna. Ele anseia pela vida que Helen lhe deu, mas cada passo para alcançá-la exige um novo ato de violência. Ele é um homem condenado a reviver o ciclo. A paz é construída sobre a morte de seus inimigos. A quietude de seus novos dias será breve, pois os ecos de seu retorno ao jogo serão ouvidos por todos que operam no anonimato. A sua lenda cresceu exponencialmente, e com ela, o preço de sua vida. Ele não está mais fugindo de um homem. Está fugindo de uma estrutura inteira que precisa extingui-lo para provar que ainda detém o controle. A verdadeira caçada, aquela que não termina com um cadáver, mas com a rendição total, apenas começou. O silêncio subsequente à execução de Viggo Tarasov não é paz, mas sim a calmaria tensa que precede o furacão institucional. John, ao se afastar do cais, carrega não apenas o peso da nova responsabilidade canina, mas o fardo de ter tornado seu retorno ao mundo das sombras uma questão de interesse público entre os que governam a infraestrutura da morte. A alta cúpula, a entidade abstrata que garante a funcionalidade do Continental e a aplicação das regras, não pode simplesmente ignorar o fato de que um homem aposentado, motivado por uma Beagle, desmantelou uma operação criminosa significativa e matou um de seus pilares sem pedir permissão.
A figura que inevitavelmente surgirá para lidar com essa anomalia é alguém com autoridade inquestionável, alguém que opera um nível acima do poder territorial de Vigo. Este novo adversário não será movido pela vingança pessoal, como Joseph, nem pelo medo corporativo, como Vigo. Será movido pela manutenção da ordem, pela necessidade de punir a quebra de protocolo com um exemplo devastador. John, mesmo em seu isolamento temporário, sente a pressão. Ele é um mestre em antecipar movimentos, treinado para ler o ambiente como um mapa de perigos. Ele sabe que seu nome, Baba Yaga, agora carrega um peso diferente. Não é apenas um aviso, mas um desafio à autoridade estabelecida. A sua maestria, antes empregada para proteger sua paz, será agora sua única defesa contra o próprio sistema que outrora o legitimou. A emoção predominante em John não é mais o luto raivoso, mas sim uma resignação fria. Ele aceita o inevitável. A aposentadoria era uma fantasia alimentada pelo amor de Helen, e com a morte dela, a fantasia ruiu. A presença do novo cão, um ser inocente que ele precisa proteger, reforça a dualidade de sua existência. Ele é capaz de afeto profundo, mas só pode expressá-lo através da violência extrema. Ele se torna, assim, o protetor relutante de qualquer coisa que represente a humanidade que ele perdeu. A próxima fase da saga, implícita no final da primeira batalha, será um jogo de sobrevivência contra a própria nomenclatura do crime organizado. John terá que utilizar todo o seu conhecimento adquirido ao longo de décadas como executor de elite para navegar por armadilhas administrativas e assassinos designados pela cúpula. O novo desafio não será apenas matar, mas sobreviver à inevitabilidade de ser caçado por todos os lugares onde as regras são aplicadas, transformando cada canto de Nova York em um potencial campo de batalha orquestrado por um poder invisível e onipresente. A quietude foi o prelúdio. A guerra contra a estrutura é o ato principal. A consequência direta do massacre orquestrado por John é a manifestação da autoridade suprema, aquela que opera nas entrelinhas do Código Continental. O espectador sente a aproximação de uma força mais cerebral e menos impulsiva do que a máfia russa. Esta nova ameaça é personificada pela figura de uma mulher, a Comendadora, emissária direta da alta cúpula, cujo propósito é claro. John Wick violou a regra cardinal ao derramar sangue no solo sagrado do Continental, durante a briga com o alvo anterior, mas a mancha se espalha. E, mais gravemente, desestabilizou o equilíbrio de poder de forma catastrófica. Ela não busca apenas matá-lo. Ela busca anular a ameaça que ele representa à ordem, reafirmando que mesmo um fantasma lendário deve se curvar. A Comendadora surge com uma frieza administrativa, oferecendo a John uma única saída: cumprir um antigo marcador de dívida de sangue. Este marcador, um vestígio de seu passado, é um instrumento legal e moral dentro do submundo, uma obrigação que nem mesmo Winston pode ignorar sem arriscar sua própria posição. O alvo deste novo contrato é Diana D'Antonio, uma figura ligada a Camorra, cuja proteção é assegurada por um colega de longa data de John, Santino D'Antonio, o irmão de Diana, que na verdade orquestrou a dívida para consolidar seu próprio poder após a queda dos Tarasov. John aceita o contrato, não por lealdade ao sistema, mas por necessidade de comprar tempo e evitar a retaliação imediata da cúpula. Sua jornada o leva a Roma, um cenário que contrasta drasticamente com a escuridão industrial de Nova York. Aqui, a sofisticação da matança aumenta. Não é mais apenas força bruta, mas infiltração, planejamento e uma corrida contra o tempo. A Cidade Eterna torna-se um palco onde a lenda de John é reescrita, cada movimento sendo observado com uma mistura de terror e admiração pelos assassinos locais. Em Roma, ele se depara com Ares, a guarda-costas de Diana, uma mulher cuja lealdade e letalidade rivalizam com as suas. Ares é o espelho sombrio de John. Uma profissional que dedicou sua vida a proteger uma figura que não merece tal devoção,
mas que é obrigada pelo código. Seu confronto final com John é intenso. Um duelo de respeito profissional mascarado pela obrigação. John a derrota, não por desprezo, mas por necessidade de concluir a tarefa, reconhecendo em seu sacrifício a mesma servidão ao código que ele mesmo tentou rejeitar. Ao liquidar Diana, John retorna a Nova York esperando o perdão, ou, pelo menos, a trégua. Contudo, Santino D'Antonio, o homem que o forçou a quebrar o juramento de aposentadoria, revela sua verdadeira intenção. Ele não quer que John viva para testemunhar sua ascensão ao poder. Santino, em um ato de suprema arrogância, profana o santuário do Continental, exigindo que Winston mate John ali mesmo, sob as regras do hotel, para provar que a palavra da alta cúpula é absoluta. Winston, diante da ordem direta da comendadora e da ousadia de Santino, é forçado a agir. Ele decreta na excomunhão de John, declarando-o excomungado. Esta é a sentença de morte mais severa. Todas as regras de santuário são revogadas, e todos os assassinos do mundo recebem luz verde para eliminar John Wick, que agora não tem onde se esconder. A traição de Winston, embora ditada pela preservação do Continental, é um golpe devastador para John, que via o gerente como um aliado pragmático. A batalha final deste ato não é contra um chefe, mas contra o mundo inteiro, com John lutando não por vingança, mas por sua mera existência. Uma luta desesperada contra um sistema que não permite aposentadoria real. A traição de Winston, embora compreensível sob a ótica da manutenção da ordem institucional, atinge John Wick com a força de um golpe baixo, vindo de quem ele considerava um parceiro de regras. Ser excomungado significa que a fachada do Hotel Continental, seu refúgio mais seguro, desmorona. Ele não é mais um cliente respeitado. É um alvo marcado com um preço que atrai a gula de cada assassino no planeta. A decisão de Winston, mediada pela presença opressora da comendadora, revela a verdadeira face da alta cúpula. Inflexível, desprovida de sentimentalismo e disposta a sacrificar até mesmo seus melhores ativos para manter a hierarquia. John, forçado a fugir do Continental sob fogo pesado, não demonstra pânico, mas sim uma fúria direcionada e eficiente. Sua fuga é uma demonstração de que sua reputação como Baba Yaga não é mera lenda urbana. É um conjunto de habilidades forjadas em décadas de sobrevivência brutal. Ele transforma o luxo do hotel em um labirinto de morte, usando a arquitetura e os objetos ao seu redor, desde mesas de jantar até estantes de livros, como armas improvisadas. O tiroteio no Continental é um espetáculo de violência coreografada, onde a necessidade de sobreviver suplanta qualquer resquício de respeito pelo santuário. A perseguição se estende pelas ruas de Nova York, com John sendo caçado por uma infinidade de adversários, muitos dos quais são ex-colegas que ele já conhece ou que conhecem sua história. Ele se move com a cadência de quem está sendo forçado a reviver seus piores dias. O novo cão, deixado em segurança, torna-se a âncora silenciosa de sua determinação. Ele luta para que o ciclo de violência termine com ele, e não com a inocência que ele tenta proteger. O confronto final com Santino D'Antonio é inevitável. Santino, o arquiteto da humilhação de John, representa a nova geração de criminosos que confia excessivamente em regras e favores, subestimando o custo real da dívida de sangue. John rastreia Santino até o mesmo Hotel Continental, violando flagrantemente a lei do hotel que Winston tentou desesperadamente defender horas antes. Este ato final de desafio é a declaração de independência de John. Ele não se submete mais às regras arbitrárias que o forçam a matar inocentes ou a lutar por homens indignos. Ao matar Santino dentro do lobby do Continental, John efetivamente declara guerra aberta a toda a estrutura de poder que governa seu mundo. Winston, vendo seu hotel ser mais uma vez transformado em palco de carnificina por causa de John, precisa tomar uma decisão final. Ele não pode mais proteger John,
mas também reconhece a força indomável do Baba Yaga. O momento em que Winston atira em John, fazendo-o cair do telhado do Continental, é o ápice da ambiguidade moral do filme. Foi uma tentativa de sacrifício calculado? Winston derruba John para satisfazer a comendadora e apagar a mancha de sua excomunhão, simulando a execução para que a alta cúpula acredite que o problema foi resolvido. John, atingido, cai, mas não morre. Ele é resgatado por um dos remanescentes do submundo que ainda lhe devia um favor, sendo levado para as profundezas da cidade. O filme se encerra com John, ferido, mas vivo, aceitando o convite para uma guerra maior. Uma que não será mais sobre vingança pessoal, mas sobre a destruição de todo o sistema que o aprisionou. O Baba Yaga não está mais fugindo. Ele está se preparando para derrubar o palco inteiro. A queda simulada do telhado do Continental não é um sinal de derrota, mas sim a transição para a fase final e mais perigosa da existência de John Wick. A guerra total contra a estrutura. O fato de Winston ter atirado em John não é um ato de má-fé pessoal, mas sim um movimento de mestre de xadrez, uma jogada para apaziguar a comendadora e a alta cúpula, garantindo a sobrevivência do santuário e, ironicamente, a vida de John. A crença da cúpula de que o Baba Yaga foi eliminado permite um breve e perigoso lapso de vigilância. O tempo exato que John precisa para se reorganizar. O resgate de John, orquestrado por um contato de longa data que operava nas margens do sistema, simboliza que, embora as regras da cúpula sejam vastas, elas não são absolutas. Sempre há um custo a ser pago e um favor a ser cobrado. Encontrado nas sombras, John está fisicamente devastado, mas espiritualmente purificado pelo ato final de desafio contra Santino e pela aparente traição de Winston. Sua relação com o novo cão, que agora carrega o nome de Tullia, uma referência à necessidade de proteção constante, solidifica seu propósito. A violência futura não será por luto, mas por revolta contra a tirania das regras. A comendadora, agora responsável por limpar a bagunça deixada por Santino e pela subsequente carnificina no Continental, assume o papel de antagonista principal. Ela representa a burocracia fria do mundo assassino, aquela que vê John não como um homem, mas como um erro de cálculo estatístico que precisa ser corrigido. Sua caçada a John será metódica, empregando os melhores ativos do submundo, aqueles que juraram lealdade inquestionável à cúpula, em oposição aos assassinos autônomos que operavam sob Winston. John, ao emergir das catacumbas de Nova York, está transformado. Ele não é mais o homem tentando retornar à normalidade. Ele é a própria encarnação da rebelião. Sua maestria em combate, antes técnica, agora se torna visceral, alimentada pela necessidade de quebrar o ciclo que o prendeu à violência. Ele entende que a única forma de alcançar a liberdade é destruindo as fundações do mundo que o criou e o aprisionou. O palco está montado para um confronto onde o objetivo não é apenas sobreviver ao dia, mas desmantelar a hierarquia que exige sua submissão contínua. Um movimento que promete reverberar por todos os continentes onde o código do Continental tem validade. O silêncio que se segue ao seu despertar é o prelúdio da tempestade mais violenta que o submundo já viu. A emergência de John Wick das entranhas da cidade, resgatado e remontado, marca o momento em que a melancolia dá lugar a uma determinação gelada e singular. Ele não está mais reagindo a perdas passadas. Ele está atacando o futuro que o sistema tenta impor-lhe. A comendadora, a figura de autoridade da alta cúpula, personifica o medo da anarquia que John representa. Ela não tem a paixão pessoal de Vigo ou a arrogância de Santino. Ela tem a frieza implacável de um auditor que precisa fechar um livro contábil sangrento. O novo ciclo de violência começa com John agindo como um vírus dentro do sistema. Ele utiliza o conhecimento adquirido ao longo de décadas para prever os movimentos da cúpula. Cada aliado que ele procura é um risco calculado. Cada favor cobrado é um prego no caixão da estrutura de poder.
Ele se torna um fantasma que só pode ser atingido por aqueles dispostos a quebrar as regras, o que os coloca imediatamente sob o risco de também serem caçados pela comendadora. A perseguição se intensifica, transformando Nova York em um campo de treinamento mortal, onde John demonstra uma evolução em sua letalidade. Ele não apenas se adapta às táticas dos inimigos, mas as antecipa, transformando-se em uma força imprevisível. A presença de Tullia, o novo cão, é um lembrete constante do que ele está lutando para preservar. A possibilidade de um futuro fora das sombras, um futuro que ele só pode garantir se eliminar aqueles que o forçam a empunhar as armas. O confronto com os agentes da comendadora é diferente. São executores de elite, treinados especificamente para neutralizar ameaças de alto nível como o próprio Baba Yaga. John precisa não apenas matar, mas anular a infraestrutura que o suporta, cortando linhas de comunicação, desativando pontos de apoio logístico. Ele está, efetivamente, lutando contra o próprio manual de operações que ele ajudou a escrever em seus anos de serviço. O destino de Winston se torna crucial. Winston, ao orquestrar a queda simulada de John, provou sua lealdade ao Continental como instituição, mas também sua compreensão de que John Wick é uma força da natureza que precisa ser canalizada ou contida. A tensão entre Winston e a comendadora é palpável. Eles representam as duas faces do controle: a estabilidade local versus a autoridade central. Ao final, a luta de John não é apenas pela sobrevivência física, mas pela afirmação de sua autonomia. Ele quer o direito de escolher sua aposentadoria, algo que o sistema de dívidas e favores nega a ele. A aceitação da guerra contra a cúpula é a aceitação final de quem ele é. Um homem que, uma vez despertado por uma injustiça, não parará até que os arquitetos do sofrimento sejam derrubados. O palco está armado para um conflito épico onde a única saída é a destruição completa das regras que regem o mundo secreto dos assassinos. A guerra declarada contra a alta cúpula transforma John Wick de um vingador solitário em um símbolo de resistência contra a tirania burocrática do submundo. Ele compreende que a comendadora não busca apenas sua morte, mas a demonstração pública de que ninguém, nem mesmo o lendário Baba Yaga, pode operar fora das balizas estabelecidas pelo Conselho Governante. Esta nova fase exige de John não apenas a habilidade letal que o consagrou, mas também uma astúcia diplomática para navegar pelas alianças quebradas e pelos favores pendentes que permeiam o mundo dos assassinos. A procura por aliados confiáveis torna-se uma prioridade desesperada. John precisa recorrer a figuras do passado que, embora ainda respeitem o código, nutrem ressentimentos contra a rigidez da cúpula. Ele busca o rei do Bowery, uma figura de autoridade em outro reino do crime organizado, cuja influência reside na sua capacidade de negociar recursos e informações, oferecendo a John não refúgio, mas sim munição e caminhos indiretos para atacar a logística da comendadora. O rei, embora relutante em se envolver diretamente na guerra de John contra o sistema, cobra um preço alto, um favor que será descontado no futuro, cimentando a ideia de que, uma vez no jogo, não há saídas limpas, apenas trocas de dívidas. Enquanto isso, Winston, no Continental, opera em um fio de navalha. A comendadora exige sua cabeça ou sua cooperação total, e Winston demonstra uma lealdade calculada à instituição que ele dedicou sua vida a administrar. A sua estratégia é permitir que John cause o máximo de estrago possível aos agentes da cúpula, mantendo a aparência de neutralidade forçada, enquanto secretamente tenta proteger a integridade do seu hotel. Ele entende que, se John for derrotado de forma limpa, a cúpula poderá se sentir tentada a intervir diretamente em locais como o Continental, algo que Winston jamais permitirá. John se move como um predador ferido, utilizando o conhecimento adquirido nos seus anos de executor de topo. Ele ataca pontos nevrálgicos da rede de informação e financeiras da cúpula, causando um prejuízo que se manifesta em dólares e credibilidade. Cada assassino enviado contra ele, que é neutralizado de forma particularmente brutal, serve como um aviso. Enfrentar John Wick
é convidar à própria aniquilação. A violência é agora menos sobre vingança pessoal e mais sobre a estratégia de desestabilização, forçando a comendadora a escalar o conflito. A batalha final deste arco narrativo culmina em um confronto de alta complexidade, onde Jon deve usar sua maestria tática para sobreviver a um cerco orquestrado com precisão militar pela cúpula. Ele demonstra uma habilidade quase sobre-humana em gerenciar múltiplos inimigos simultaneamente, utilizando o ambiente urbano de forma a maximizar o caos e minimizar a exposição. O confronto direto com os executores de elite da Comendadora é um teste de resistência, onde Jon se agarra à sua vontade de viver não por si, mas pelo direito de escolher seu próprio fim, algo que o sistema lhe nega. O que emerge desse conflito não é a paz, mas uma trégua tensa e precária. Jon não destrói a alta cúpula, pois ela é uma ideia, uma estrutura de poder, e não um homem a ser morto. Contudo, ele força a cúpula a reconhecer sua soberania individual. A comendadora é forçada a recuar, vendo o custo exorbitante de continuar a perseguição direta. John Wick sai ileso, mas marcado, um pária autoimposto, mas agora livre das obrigações diretas do sistema, graças ao caos que ele semeou. Ele volta para as sombras, mas agora ele é o senhor de suas próprias sombras. A promessa implícita é que, se for incomodado novamente, a próxima onda de destruição será ainda mais catastrófica, mirando diretamente o topo. O breve interlúdio de trégua é carregado de uma melancolia mais profunda, pois Jon agora carrega o fardo de saber que sua liberdade foi comprada não com a morte de um inimigo, mas com o caos imposto a toda uma infraestrutura. A comendadora, forçada a recuar pela demonstração brutal de força e pelo custo logístico de eliminá-lo, não esquece. Ela reconhece que John Wick não é um erro a ser corrigido, mas uma força da natureza a ser gerenciada. A sua retirada é estratégica, um ato de paciência fria, sabendo que um homem como Jon, que vive e respira a violência, acabará eventualmente por cometer o erro que a cúpula pode usar contra ele de forma definitiva. Jon, ao se recolher com Tullia, sente o peso da solidão redefinida. Ele não é mais um homem em luto tentando se esconder. Ele é um general em exílio, aguardando a próxima ofensiva inimiga. Sua relação com o rei do Bowery se solidifica em uma aliança de conveniência amarga. O rei, um homem cuja ambição é igualada apenas pela sua astúcia, vê em Jon um ativo volátil, uma arma que pode ser apontada para seus próprios rivais sem que ele precise sujar as mãos diretamente. Os favores cobrados criam uma teia complexa onde Jon deve favores ao submundo que ele despreza, transformando sua quase liberdade em uma prisão de obrigações futuras. A necessidade de se reabastecer e se rearmar o força a revisitar as margens do sistema. Ele se encontra com Sofia, uma antiga associada com quem compartilha um passado de lealdade quebrada e dívidas não resolvidas. Sofia opera fora das regras diretas do Continental, gerenciando um dos porões do mundo assassino, um lugar onde a moeda de troca é a informação brutal e a confiança é medida em milissegundos. Ela o ajuda com logística e inteligência, mas seu olhar carrega a advertência. Você mexeu com os pilares, Jon. Eles não se contentam com você de volta à toca. Eles querem o esqueleto exposto. A emoção de Jon neste estágio é uma calma perigosa, quase monástica. Ele não busca mais a paz de Helen. Ele busca a supremacia tática sobre aqueles que tentam ditar seu destino. Cada sessão de treinamento, cada arma adquirida, é um ato de fé sombria na sua capacidade de persistir. Ele se torna mais eficiente, mais impessoal. O homem que chorava por um cachorro agora calcula na trajetória de balas com precisão cirúrgica, aceitando que o amor e a paz são luxuries que só podem ser comprados com o sangue de incontáveis outros. A implicação para Winston e o Continental é que a estabilidade foi comprometida para sempre. Winston sabe que a comendadora está apenas esperando a oportunidade para impor novas e mais rígidas regras, e que a presença de Jon, mesmo à distância,
é uma anomalia sistêmica. O hotel se torna um campo minado diplomático, onde cada hóspede é um potencial informante. A história se dirige agora para o inevitável. John, cansado de ser um alvo em movimento, decide que a única maneira de assegurar seu futuro com Tulia é eliminando a fonte da ameaça, não apenas adiando-a. Ele se prepara para atacar não um indivíduo, mas um centro de comando da alta cúpula. A próxima carnificina será menos sobre vingança e mais sobre engenharia social reversa. Provar que, mesmo que o sistema seja onipresente, ele pode ser destruído peça por peça, começando pelos seus executores mais leais. A sombra do Baba Yaga se alonga, prometendo engolir a luz que a cúpula tentou impor sobre ele. A transição de John de fugitivo reativo para estrategista ofensivo é marcada por uma frieza calculada que supera sua letalidade anterior. Ele não é mais movido pela dor, mas pela lógica da sobrevivência em um ecossistema que exige sua aniquilação. A aliança com o rei do Bowery é um casamento de conveniência explosivo. O rei, um homem de intelecto aguçado e vasto domínio territorial, vê em John a ferramenta perfeita para desmembrar a influência da alta cúpula em seus próprios domínios, sem se expor diretamente. Essa parceria é construída sobre a compreensão mútua de que o sistema estabelecido sufoca a liberdade de todos, mesmo que suas motivações sejam opostas. O rei busca poder, John busca a inexistência. O reencontro com Sofia em seu domínio clandestino, um submundo europeu adaptado às regras do código, é tingido por uma tensão silenciosa de velhas promessas e juramentos desfeitos. Sofia não é apenas uma aliada. Ela é um lembrete vívido das consequências de viver sob o jugo do código. Sua relutância em ajudá-lo abertamente é temperada pela dívida antiga, mas seus olhos comunicam um aviso grave. John está se tornando um fantasma tão ativo que ameaça queimar o véu que protege todos eles. Quando John a força a cooperar, há um momento de dor compartilhada, um reconhecimento mútuo de que a vida que escolheram os condena a serem armas eternas. A comendadora, sentindo a pressão crescente vinda das ações coordenadas de John e do rei, eleva o nível da ameaça. Ela não envia mais capangas. Ela despacha os juízes, assassinos de elite treinados para operar com precisão cirúrgica e que possuem autoridade institucional para executar qualquer um que ofereça ajuda a John. Esses juízes são desprovidos de qualquer honra aparente, agindo puramente por mandato, o que os torna ainda mais perigosos, pois não hesitam em violar santuários menores ou sacrificar peões para alcançar o alvo principal. John e Tulia se tornam o centro de um jogo de xadrez em escala continental. As sequências de ação agora envolvem mais do que combate corpo a corpo. Elas envolvem infiltração em fortalezas de alta tecnologia, desativação de sistemas de segurança e a execução de alvos que estão protegidos não apenas por guardas, mas por leis internas e privilégios conferidos pela cúpula. A sua técnica se refina ainda mais. Ele não apenas transforma o mundano em letal, mas transforma a estrutura do próprio ambiente em uma arma contra seus caçadores. Winston, por sua vez, vive em uma vigilância perpétua. Ele é forçado a hospedar agentes da comendadora, vivendo sob sua inspeção constante, um humilhante lembrete de quem realmente detém o poder supremo. Sua calma inabalável se torna uma máscara de ferro, pois ele sabe que cada decisão errada pode significar a anulação do Continental e sua própria execução sumária. Ele observa John de longe, talvez com um misto de admiração relutante e frustração profissional, pois John, ao desafiar o sistema, ameaça a estabilidade que Winston lutou para manter por décadas. A motivação de John atinge seu ponto mais sombrio. Ele não luta mais para ter paz, mas para reescrever as regras do jogo de tal maneira que a paz seja, pela primeira vez, uma opção viável, não um sonho proibido. Ele percebe que a única maneira de forçar uma renegociação com a alta cúpula é tornando-se um preço tão alto a ser pago que sua eliminação se torne mais custosa do que sua coexistência tensa.
O próximo passo é claro: atacar um dos pilares físicos do poder da cúpula, forçando a comendadora a se expor e a negociar em termos que Jon possa ditar, mesmo que seja por um breve, mas decisivo, momento de supremacia. Olá a todos e bem-vindos ao canal Jackson Film. Não se esqueçam de subscrever o canal e deixar o vosso like. Hoje, vamos discutir o filme John Wick de 2014. A quietude inicial que envolve John Wick, um homem que parecia ter enterrado seu passado violento junto com sua esposa falecida, é abruptamente rompida por um evento que força o retorno do lendário assassino, conhecido no submundo como Baba Yaga. A dor da perda é atenuada por um presente derradeiro de sua esposa, Daisy, uma pequena beagle que se torna seu único elo com uma vida normal. Essa ternura efêmera se esvai quando jovens patifes, sem o menor conhecimento de quem estavam afrontando, invadem sua casa, roubam seu carro e, imperdoavelmente, matam a cachorra. É um insulto que ressoa nas profundezas de sua alma de ex-executor de alto calibre, um profissional que havia se aposentado das sombras. A invasão é mais do que um simples roubo. É uma afronta ao código de honra não escrito que governa aquele mundo secreto. O carro roubado, um Ford Mustang Boss 429 de 1969, e a morte de Daisy, são faíscas que reacendem uma fúria fria e calculada. O filme nos apresenta a Yosef Tarasov, o filho de Viggo Tarasov, o chefão da máfia russa em Nova York. Viggo, percebendo o erro colossal de seu filho ao mexer com Jon, tenta desesperadamente conter o desastre iminente, enviando emissários e ofertas de paz que Jon, em seu estado de luto ativado, simplesmente ignora. A reputação de Jon, construída em anos de serviço impecável e eficiência brutal, precede-o como uma sombra ameaçadora. O reencontro com o submundo é imediato e inevitável. Jon busca suprimentos e informações em locais discretos, revelando a infraestrutura oculta que sustenta a comunidade de assassinos. O Hotel Continental, um santuário onde negócios de sangue são proibidos sob pena de excomunhão mortal. E Winston, o gerente, que mantém a neutralidade com uma elegância imperturbável, respeitando a história de Jon. A caçada se inicia. Jon, movendo-se com a precisão de um mestre de artes marciais treinado nas formas mais letais, rastreia os capangas de Yosef, usando silenciadores e demonstrando uma maestria impressionante em combate corpo a corpo, técnica de tiro e táticas de infiltração. A coreografia da violência é coreografada com uma beleza austera, cada movimento sendo executado com propósito. Viggo, vendo seu império ameaçado pela vingança pessoal de Jon, tenta usar seus contatos. Ele envia Marcus, um antigo colega e amigo de Jon, para eliminá-lo. Contudo, a lealdade de Marcus é testada. Ele se posiciona, mas em vez de atacar, ele se torna um anjo da guarda silencioso, alertando Jon de perigos iminentes de seu esconderijo. Essa relação velada sublinha a complexidade moral do universo em que operam. A perseguição culmina na tentativa de Viggo de negociar um resgate e, finalmente, na confrontação direta. Jon penetra no complexo de Viggo, uma operação de força máxima que desmantela a segurança russa com eficácia devastadora. O objetivo principal, Yosef, é encontrado e punido pela sua insolência juvenil. O clímax é um jogo de xadrez tenso entre Jon e Viggo, que tenta usar Winston para forçar uma trégua. Mas a dívida de sangue não pode ser paga com dinheiro. A guerra pessoal termina no cais, onde Jon, exausto mas implacável, finaliza Viggo, fechando o ciclo iniciado pela morte de Daisy. O filme não termina com paz, mas com a aceitação de que o Baba Yaga não pode simplesmente voltar a ser um homem comum. Ao libertar um cão ferido de um açougue, Jon encontra um novo companheiro, uma nova promessa de redenção temporária. Mas o espectador sabe que a porta para a escuridão foi reaberta, e o som do seu retorno ecoa no silêncio final. O espectador é imediatamente cativado pela melancolia silenciosa de Jon, um homem que tentou costurar um novo tecido de vida sobre as cicatrizes profundas de sua existência anterior.
A esposa, Helen, representa a ponte frágil que ele ansiava atravessar para a normalidade. O presente póstumo, Daisy, a pequena cadela, não é apenas um animal de estimação. É um símbolo tangível do amor que resta. Uma âncora emocional contra a correnteza da memória violenta. Quando os capangas de Yosef invadem sua casa, a destruição do Mustang e, mais cruelmente, a morte de Daisy atuam como um gatilho biológico e profissional. Não é apenas raiva o que explode em John. É a ativação de um mecanismo letal que foi cuidadosamente adormecido, mas nunca desmantelado. Vigo Tarasov, o patriarca da máfia russa, surge como uma figura de poder desgastado pelo tempo, mas ainda temido. Sua experiência no submundo lhe permite reconhecer a magnitude do erro de seu filho, antes mesmo que John precise de um lembrete. A tentativa de Vigo de usar o dinheiro e a influência para apaziguar a fúria do lendário Baba Yaga, o bicho-papão, o fantasma que todos os criminosos temem, é patética em sua inutilidade. John não busca compensação financeira. Ele exige retribuição na mesma moeda: o sangue. A redescoberta do submundo é coreografada com um respeito quase ritualístico. O Hotel Continental, sob a administração fria e calculista de Winston, é mais do que um hotel. É um microcosmo de regras arcaicas, um espaço onde a diplomacia é mantida à ponta de pistolas silenciadas. Winston, com sua postura impecável e seu conhecimento íntimo da história de John, um homem que, dizem, uma vez eliminou 3 homens com um lápis, representa a autoridade neutra que permite que a inevitável carnificina se desenrole dentro dos limites aceitáveis. A caçada é um balé mortal. John Wick não corre. Ele se move com uma economia de esforço que só anos de treinamento extremo podem proporcionar. Sua habilidade com armas de fogo é quase sobrenatural, mas é sua proficiência em combate corpo a corpo, o jiu-jitsu adaptado para esmagar ossos e desarmar oponentes com eficiência clínica, que realmente define sua letalidade. Cada confronto é uma lição de anatomia fatal para seus adversários. A tensão moral é acentuada pela intervenção de Marcos. Ele não é apenas um atirador de elite. Ele é um colega de profissão, talvez um amigo, que entende o peso do código. O fato de Marcos hesitar em matar John, preferindo avisá-lo através de disparos estrategicamente errados ou silêncios, demonstra que mesmo dentro desse mundo desumanizado, laços de respeito e compreensão mútua podem persistir, complicando a narrativa de vilão puro e herói vingativo. A escalada da violência culmina na invasão da fortaleza de Vigo. É aqui que a determinação de John se torna quase sobre-humana, movida por uma dor que transcende a simples vingança. Ele não está apenas matando em nome de Daisy, ele está destruindo a fonte da dor, purificando o mundo que ousou invadir seu santuário. A eliminação de Yosef é rápida e cruel, um ato necessário para forçar Vigo à mesa de negociações. No confronto final, Vigo tenta explorar a única fraqueza que John reconheceu: a necessidade de um descanso, o desejo por um futuro. Mas John rejeita a possibilidade de um acordo intermediado por Winston, compreendendo que a redenção prometida pela violência precisa ser concluída. A luta final não é apenas física, é a manifestação da libertação de John de seu luto sufocante. Ao executar Vigo, ele não ressuscita Helen, mas ele se permite, por um breve momento, estar livre do peso da promessa de parar. O ato de salvar o novo cão no final não é um retorno à inocência, mas sim uma aceitação sombria de que, embora a vingança tenha terminado, o Baba Yaga sempre terá um novo companheiro de jornada nas sombras. Ele não é mais o homem que queria paz. Ele é o homem que provou que pode destruir quem perturba seu descanso. A jornada de John Wick é a tragédia moderna do profissional que anseia por aposentadoria, mas cujo passado é uma entidade voraz que exige sacrifício contínuo. A descrição de Helen, a esposa, é crucial. Ela não era apenas uma figura romântica, mas a própria materialização da escolha de John pela luz. O luto é apresentado não como uma fraqueza, mas como o catalisador que o torna mais perigoso,
pois remove a última barreira psicológica que o impedia de ser totalmente letal. O ato de Yosef não foi apenas roubo. Foi a profanação de um túmulo ainda aberto. Viggo Tarasov é pintado não apenas como um chefe de crime, mas como um homem preso nas teias do respeito e do medo que ele mesmo teceu. Sua tentativa desesperada de usar Marcos, um colega com um histórico de honra similar, para assassinar John, revela uma faceta de desespero corporativo. Viggo sabe que desafiar o Baba Yaga é assinar uma sentença de morte. Ele tenta usar a moeda do submundo, o dinheiro e os favores, para pagar uma dívida que só pode ser liquidada em sangue, um erro fundamental no código de honra desses assassinos. Winston, o gerente do Continental, funciona como o sumo sacerdote de um culto secular de matadores. Sua calma inabalável durante a crise é a prova de que ele viu eras de violência passarem. Ele não julga John. Ele apenas garante que as regras do santuário sejam mantidas. Um ato de profissionalismo extremo que permite que John se recarregue e se reequipe. A cena em que John adquire suas ferramentas de trabalho, armas, munição, no Continental, é quase cerimonial, um batismo de fogo renovado. A descrição da violência de John deve enfatizar a economia de movimento. Ele não desperdiça um passo. Sua técnica é uma fusão letal de judô, jiu-jitsu e combate tático, aprendida em longos anos sob regimes de treinamento que parecem ter sido projetados para desumanizar o indivíduo para torná-lo uma arma perfeita. Quando ele usa uma simples lápis, como Winston menciona, isso não é um truque de mágica. É a demonstração de que sua habilidade transcende a ferramenta. O mundo dele é definido pela capacidade de transformar o mundano em letal. O relacionamento ambivalente com Marcos é o ponto mais humano do conflito. Marcos representa a possibilidade de um caminho diferente. Alguém que poderia ter se retirado, mas permaneceu na periferia. Seu aviso velado a John, através de um posicionamento tático que permite a sobrevivência de John, é um ato de lealdade a um passado compartilhado, um reconhecimento de que a amizade, mesmo que breve, tem um peso maior que a ordem de um chefe. A perseguição final na casa de Viggo é a libertação catártica de John. Ele não está apenas quebrando portas. Ele está demolindo as paredes que o aprisionavam em seu luto. Cada guarda que cai é um prego retirado de seu caixão emocional. A satisfação de matar Yosef é puramente primária. O pequeno agressor foi punido pelo seu erro de cálculo. A execução de Viggo no cais é a conclusão lógica. Não há espaço para negociação quando a vida de um companheiro, Daisy, foi tirada sem motivo. O ex-marido da esposa de John, o homem que tentava enterrar sua vida anterior, é forçado a vestir novamente o manto do executor. A cena final com o novo cão é carregada de ambiguidade. Não é redenção fácil. É a aceitação de que John Wick, o homem, pode ter morrido. Mas o Baba Yaga sempre precisará de um propósito, e esse propósito, por agora, reside em proteger a inocência restante que o mundo violento insiste em trazer ao seu caminho. Ele não busca a paz, mas o direito de ser deixado em paz, e isso, ele aprendeu, só pode ser garantido pela força esmagadora. A conclusão aparente da vingança contra os Tarasov não é, contudo, o fim da jornada para o Baba Yaga. É apenas a pausa necessária antes que as consequências de sua reentrada no mundo do crime se manifestem plenamente. O pacto silencioso que ele fez ao aceitar o novo cão é a promessa de que, se for forçado a voltar à violência, ele será absoluto em sua determinação. O submundo, sempre atento e faminto por lendas em movimento, já começa a tecer novas teias ao seu redor, impulsionado pela notícia de que John não apenas retornou, mas sobreviveu a uma guerra declarada contra um dos pilares da máfia de Nova York. O sistema estabelecido pela alta cúpula, aquele que Winston e o Continental juram manter, é posto à prova pela ousadia de John em quebrar as regras não escritas, mesmo que indiretamente. Ao iniciar um conflito de tal magnitude, John atrai olhares de aqueles que supervisionam toda a operação clandestina.
indivíduos que valorizam a estabilidade acima da honra pessoal. O respeito que ele conquistou com o lápis e o Mustang é agora tingido pelo perigo que ele representa para a ordem hierárquica. A tranquilidade momentânea de John, sentada ao lado de seu novo protetor canino, é efêmera, pois a sombra de sua reputação é longa e atrai predadores de um nível muito mais perigoso do que os capangas russos. Essa nova ameaça não virá de um vingativo filho de mafioso, mas sim dos próprios reguladores do mundo assassino. A paz que ele busca é incompatível com a própria existência do seu status lendário. Ele é um anacronismo ambulante, um fantasma que deveria permanecer enterrado. Sua maestria em combate, outrora um meio de sobrevivência, torna-se agora uma sentença de isolamento. O espectador percebe que a verdadeira batalha de John Wick não é contra indivíduos, mas contra o sistema que ele ajudou a criar e do qual agora deseja desesperadamente escapar. A melancolia do final reside na certeza de que a única linguagem que o mundo do crime entende é a da força implacável. E enquanto ele possuir essa força, ele nunca estará verdadeiramente livre para amar ou viver em paz. O próximo passo de John será inevitavelmente ditado pela necessidade de se defender contra aqueles que buscam restaurar a ordem eliminando a anomalia. Ele próprio. A retomada da calma é uma ilusão elaborada, tecida com a intenção de disfarçar a catástrofe que John acabou de instigar. O ato de resgatar o novo cão, um pitbull resgatado de um açougue, é um eco irônico da sua primeira aquisição. Um novo elo de ternura, mas um elo que já nasceu sob o signo da violência iminente. John Wick, o profissional, sabe que um evento desta magnitude, a aniquilação de um império Tarasov e a violação da paz relativa do Continental, gera um vácuo de poder. E pior, atrai a atenção daqueles que regem as regras de cima, a alta cúpula. O respeito que Winston demonstrava era uma medida de contenção. Ele não estava apenas protegendo John, mas protegendo o Continental da ira de quem não tolera desordem. A ausência de Vigo cria uma lacuna que os burocratas do assassinato não tolerarão por muito tempo. John, ao se tornar o agente do caos, transforma-se no principal alvo para quem deseja reafirmar a autoridade do sistema. Sua habilidade, antes uma vantagem na sobrevivência, é agora o seu maior passivo, pois o sistema não tolera independentes tão eficazes e destrutivos. É possível sentir a mudança no ar ao redor de John, mesmo em seus breves momentos de repouso. A vigilância que o cerca é mais sofisticada, menos visível do que os capangas de Vigo. São olhares treinados, talvez ex-colegas que veem em sua liberdade uma afronta à sua própria submissão ao código. John agora carrega o estigma de um homem que destruiu um negócio de milhões e desafiou abertamente a autoridade implícita do submundo, mesmo que nunca tenha proferido uma palavra de desafio direto a Winston ou à cúpula. Ele se tornou um símbolo ambulante de insubordinação. A necessidade de John de manter seu novo companheiro a salvo, um cão que ainda não tem um nome, ilustra sua luta interna. Ele anseia pela vida que Helen lhe deu, mas cada passo para alcançá-la exige um novo ato de violência. Ele é um homem condenado a reviver o ciclo. A paz é construída sobre a morte de seus inimigos. A quietude de seus novos dias será breve, pois os ecos de seu retorno ao jogo serão ouvidos por todos que operam no anonimato. A sua lenda cresceu exponencialmente, e com ela, o preço de sua vida. Ele não está mais fugindo de um homem. Está fugindo de uma estrutura inteira que precisa extingui-lo para provar que ainda detém o controle. A verdadeira caçada, aquela que não termina com um cadáver, mas com a rendição total, apenas começou. O silêncio subsequente à execução de Vigo Tarasov não é paz, mas sim a calmaria tensa que precede o furacão institucional. John, ao se afastar do cais, carrega não apenas o peso da nova responsabilidade canina, mas o fardo de ter tornado seu retorno ao mundo das sombras uma questão de interesse público entre os que governam a infraestrutura da morte. A alta cúpula, a entidade abstrata que garante a funcionalidade do Continental e a aplicação das regras,
não pode simplesmente ignorar o fato de que um homem aposentado, motivado por uma Beagle, desmantelou uma operação criminosa significativa e matou um de seus pilares sem pedir permissão. A figura que inevitavelmente surgirá para lidar com essa anomalia é alguém com autoridade inquestionável, alguém que opera um nível acima do poder territorial de Vigo. Este novo adversário não será movido pela vingança pessoal, como Joseph, nem pelo medo corporativo, como Vigo. Será movido pela manutenção da ordem, pela necessidade de punir a quebra de protocolo com um exemplo devastador. John, mesmo em seu isolamento temporário, sente a pressão. Ele é um mestre em antecipar movimentos, treinado para ler o ambiente como um mapa de perigos. Ele sabe que seu nome, Baba Yaga, agora carrega um peso diferente. Não é apenas um aviso, mas um desafio à autoridade estabelecida. A sua maestria, antes empregada para proteger sua paz, será agora sua única defesa contra o próprio sistema que outrora o legitimou. A emoção predominante em John não é mais o luto raivoso, mas sim uma resignação fria. Ele aceita o inevitável. A aposentadoria era uma fantasia alimentada pelo amor de Helen, e com a morte dela, a fantasia ruiu. A presença do novo cão, um ser inocente que ele precisa proteger, reforça a dualidade de sua existência. Ele é capaz de afeto profundo, mas só pode expressá-lo através da violência extrema. Ele se torna, assim, o protetor relutante de qualquer coisa que represente a humanidade que ele perdeu. A próxima fase da saga, implícita no final da primeira batalha, será um jogo de sobrevivência contra a própria nomenclatura do crime organizado. John terá que utilizar todo o seu conhecimento adquirido ao longo de décadas como executor de elite para navegar por armadilhas administrativas e assassinos designados pela cúpula. O novo desafio não será apenas matar, mas sobreviver à inevitabilidade de ser caçado por todos os lugares onde as regras são aplicadas, transformando cada canto de Nova York em um potencial campo de batalha orquestrado por um poder invisível e onipresente. A quietude foi o prelúdio. A guerra contra a estrutura é o ato principal. A consequência direta do massacre orquestrado por John é a manifestação da autoridade suprema, aquela que opera nas entrelinhas do Código Continental. O espectador sente a aproximação de uma força mais cerebral e menos impulsiva do que a máfia russa. Esta nova ameaça é personificada pela figura de uma mulher, a Comendadora, emissária direta da alta cúpula, cujo propósito é claro. John Wick violou a regra cardinal ao derramar sangue no solo sagrado do Continental, durante a briga com o alvo anterior, mas a mancha se espalha. E, mais gravemente, desestabilizou o equilíbrio de poder de forma catastrófica. Ela não busca apenas matá-lo. Ela busca anular a ameaça que ele representa à ordem, reafirmando que mesmo um fantasma lendário deve se curvar. A Comendadora surge com uma frieza administrativa, oferecendo a John uma única saída: cumprir um antigo marcador de dívida de sangue. Este marcador, um vestígio de seu passado, é um instrumento legal e moral dentro do submundo, uma obrigação que nem mesmo Winston pode ignorar sem arriscar sua própria posição. O alvo deste novo contrato é Diana D'Antonio, uma figura ligada à Camorra, cuja proteção é assegurada por um colega de longa data de John, Santino D'Antonio, o irmão de Diana, que na verdade orquestrou a dívida para consolidar seu próprio poder após a queda dos Tarasov. John aceita o contrato, não por lealdade ao sistema, mas por necessidade de comprar tempo e evitar a retaliação imediata da cúpula. Sua jornada o leva a Roma, um cenário que contrasta drasticamente com a escuridão industrial de Nova York. Aqui, a sofisticação da matança aumenta. Não é mais apenas força bruta, mas infiltração, planejamento e uma corrida contra o tempo. A Cidade Eterna torna-se um palco onde a lenda de John é reescrita, cada movimento sendo observado com uma mistura de terror e admiração pelos assassinos locais. Em Roma, ele se depara com Ares, a guarda-costas de Diana,
uma mulher cuja lealdade e letalidade rivalizam com as suas. Ares é o espelho sombrio de John. Uma profissional que dedicou sua vida a proteger uma figura que não merece tal devoção, mas que é obrigada pelo código. Seu confronto final com John é intenso. Um duelo de respeito profissional mascarado pela obrigação. John a derrota, não por desprezo, mas por necessidade de concluir a tarefa, reconhecendo em seu sacrifício a mesma servidão ao código que ele mesmo tentou rejeitar. Ao liquidar Diana, John retorna a Nova York esperando o perdão, ou, pelo menos, a trégua. Contudo, Santino D'Antonio, o homem que o forçou a quebrar o juramento de aposentadoria, revela sua verdadeira intenção. Ele não quer que John viva para testemunhar sua ascensão ao poder. Santino, em um ato de suprema arrogância, profana o santuário do Continental, exigindo que Winston mate John ali mesmo, sob as regras do hotel, para provar que a palavra da alta cúpula é absoluta. Winston, diante da ordem direta da comendadora e da ousadia de Santino, é forçado a agir. Ele decreta na excomunhão de John, declarando-o excomungado. Esta é a sentença de morte mais severa. Todas as regras de santuário são revogadas, e todos os assassinos do mundo recebem luz verde para eliminar John Wick, que agora não tem onde se esconder. A traição de Winston, embora ditada pela preservação do Continental, é um golpe devastador para John, que via o gerente como um aliado pragmático. A batalha final deste ato não é contra um chefe, mas contra o mundo inteiro, com John lutando não por vingança, mas por sua mera existência. Uma luta desesperada contra um sistema que não permite aposentadoria real. A traição de Winston, embora compreensível sob a ótica da manutenção da ordem institucional, atinge John Wick com a força de um golpe baixo, vindo de quem ele considerava um parceiro de regras. Ser excomungado significa que a fachada do Hotel Continental, seu refúgio mais seguro, desmorona. Ele não é mais um cliente respeitado. É um alvo marcado com um preço que atrai a gula de cada assassino no planeta. A decisão de Winston, mediada pela presença opressora da comendadora, revela a verdadeira face da alta cúpula. Inflexível, desprovida de sentimentalismo e disposta a sacrificar até mesmo seus melhores ativos para manter a hierarquia. John, forçado a fugir do Continental sob fogo pesado, não demonstra pânico, mas sim uma fúria direcionada e eficiente. Sua fuga é uma demonstração de que sua reputação como Baba Yaga não é mera lenda urbana. É um conjunto de habilidades forjadas em décadas de sobrevivência brutal. Ele transforma o luxo do hotel em um labirinto de morte, usando a arquitetura e os objetos ao seu redor, desde mesas de jantar até estantes de livros, como armas improvisadas. O tiroteio no Continental é um espetáculo de violência coreografada, onde a necessidade de sobreviver suplanta qualquer resquício de respeito pelo santuário. A perseguição se estende pelas ruas de Nova York, com John sendo caçado por uma infinidade de adversários, muitos dos quais são ex-colegas que ele já conhece ou que conhecem sua história. Ele se move com a cadência de quem está sendo forçado a reviver seus piores dias. O novo cão, deixado em segurança, torna-se a âncora silenciosa de sua determinação. Ele luta para que o ciclo de violência termine com ele, e não com a inocência que ele tenta proteger. O confronto final com Santino D'Antonio é inevitável. Santino, o arquiteto da humilhação de John, representa a nova geração de criminosos que confia excessivamente em regras e favores, subestimando o custo real da dívida de sangue. John rastreia Santino até o mesmo Hotel Continental, violando flagrantemente a lei do hotel que Winston tentou desesperadamente defender horas antes. Este ato final de desafio é a declaração de independência de John. Ele não se submete mais às regras arbitrárias que o forçam a matar inocentes ou a lutar por homens indignos. Ao matar Santino dentro do lobby do Continental, John efetivamente declara guerra aberta a toda a estrutura de poder que governa seu mundo. Winston,
Vendo seu hotel ser mais uma vez transformado em palco de carnificina por causa de John, precisa tomar uma decisão final. Ele não pode mais proteger John, mas também reconhece a força indomável do Baba Yaga. O momento em que Winston atira em John, fazendo-o cair do telhado do Continental, é o ápice da ambiguidade moral do filme. Foi uma tentativa de sacrifício calculado? Winston derruba John para satisfazer a comendadora e apagar a mancha de sua excomunhão, simulando a execução para que a alta cúpula acredite que o problema foi resolvido. John, atingido, cai, mas não morre. Ele é resgatado por um dos remanescentes do submundo que ainda lhe devia um favor, sendo levado para as profundezas da cidade. O filme se encerra com John, ferido, mas vivo, aceitando o convite para uma guerra maior. Uma que não será mais sobre vingança pessoal, mas sobre a destruição de todo o sistema que o aprisionou. O Baba Yaga não está mais fugindo. Ele está se preparando para derrubar o palco inteiro. A queda simulada do telhado do Continental não é um sinal de derrota, mas sim a transição para a fase final e mais perigosa da existência de John Wick. A guerra total contra a estrutura. O fato de Winston ter atirado em John não é um ato de má-fé pessoal, mas sim um movimento de mestre de xadrez, uma jogada para apaziguar a comendadora e a alta cúpula, garantindo a sobrevivência do santuário e, ironicamente, a vida de John. A crença da cúpula de que o Baba Yaga foi eliminado permite um breve e perigoso lapso de vigilância. O tempo exato que John precisa para se reorganizar. O resgate de John, orquestrado por um contato de longa data que operava nas margens do sistema, simboliza que, embora as regras da cúpula sejam vastas, elas não são absolutas. Sempre há um custo a ser pago e um favor a ser cobrado. Encontrado nas sombras, John está fisicamente devastado, mas espiritualmente purificado pelo ato final de desafio contra Santino e pela aparente traição de Winston. Sua relação com o novo cão, que agora carrega o nome de Tullia, uma referência à necessidade de proteção constante, solidifica seu propósito. A violência futura não será por luto, mas por revolta contra a tirania das regras. A comendadora, agora responsável por limpar a bagunça deixada por Santino e pela subsequente carnificina no Continental, assume o papel de antagonista principal. Ela representa a burocracia fria do mundo assassino, aquela que vê John não como um homem, mas como um erro de cálculo estatístico que precisa ser corrigido. Sua caçada a John será metódica, empregando os melhores ativos do submundo, aqueles que juraram lealdade inquestionável à cúpula, em oposição aos assassinos autônomos que operavam sob Winston. John, ao emergir das catacumbas de Nova York, está transformado. Ele não é mais o homem tentando retornar à normalidade. Ele é a própria encarnação da rebelião. Sua maestria em combate, antes técnica, agora se torna visceral, alimentada pela necessidade de quebrar o ciclo que o prendeu à violência. Ele entende que a única forma de alcançar a liberdade é destruindo as fundações do mundo que o criou e o aprisionou. O palco está montado para um confronto onde o objetivo não é apenas sobreviver ao dia, mas desmantelar a hierarquia que exige sua submissão contínua. Um movimento que promete reverberar por todos os continentes onde o código do Continental tem validade. O silêncio que se segue ao seu despertar é o prelúdio da tempestade mais violenta que o submundo já viu. A emergência de John Wick das entranhas da cidade, resgatado e remontado, marca o momento em que a melancolia dá lugar a uma determinação gelada e singular. Ele não está mais reagindo a perdas passadas. Ele está atacando o futuro que o sistema tenta impor-lhe. A comendadora, a figura de autoridade da alta cúpula, personifica o medo da anarquia que John representa. Ela não tem a paixão pessoal de Vigo ou a arrogância de Santino. Ela tem a frieza implacável de um auditor que precisa fechar um livro contábil sangrento. O novo ciclo de violência começa com John agindo como um vírus dentro do sistema. Ele utiliza o conhecimento adquirido ao longo de décadas para prever os movimentos da cúpula.
Cada aliado que ele procura é um risco calculado. Cada favor cobrado é um prego no caixão da estrutura de poder. Ele se torna um fantasma que só pode ser atingido por aqueles dispostos a quebrar as regras, o que os coloca imediatamente sob o risco de também serem caçados pela comendadora. A perseguição se intensifica, transformando Nova York em um campo de treinamento mortal, onde John demonstra uma evolução em sua letalidade. Ele não apenas se adapta às táticas dos inimigos, mas as antecipa, transformando-se em uma força imprevisível. A presença de Tullia, o novo cão, é um lembrete constante do que ele está lutando para preservar. A possibilidade de um futuro fora das sombras, um futuro que ele só pode garantir se eliminar aqueles que o forçam a empunhar as armas. O confronto com os agentes da comendadora é diferente. São executores de elite, treinados especificamente para neutralizar ameaças de alto nível como o próprio Baba Yaga. John precisa não apenas matar, mas anular a infraestrutura que os suporta, cortando linhas de comunicação, desativando pontos de apoio logístico. Ele está, efetivamente, lutando contra o próprio manual de operações que ele ajudou a escrever em seus anos de serviço. O destino de Winston se torna crucial. Winston, ao orquestrar a queda simulada de John, provou sua lealdade ao Continental como instituição, mas também sua compreensão de que John Wick é uma força da natureza que precisa ser canalizada ou contida. A tensão entre Winston e a comendadora é palpável. Eles representam as duas faces do controle: a estabilidade local versus a autoridade central. Ao final, a luta de John não é apenas pela sobrevivência física, mas pela afirmação de sua autonomia. Ele quer o direito de escolher sua aposentadoria, algo que o sistema de dívidas e favores nega a ele. A aceitação da guerra contra a cúpula é a aceitação final de quem ele é. Um homem que, uma vez despertado por uma injustiça, não parará até que os arquitetos do sofrimento sejam derrubados. O palco está armado para um conflito épico onde a única saída é a destruição completa das regras que regem o mundo secreto dos assassinos. A guerra declarada contra a alta cúpula transforma John Wick de um vingador solitário em um símbolo de resistência contra a tirania burocrática do submundo. Ele compreende que a comendadora não busca apenas sua morte, mas a demonstração pública de que ninguém, nem mesmo o lendário Baba Yaga, pode operar fora das balizas estabelecidas pelo Conselho Governante. Esta nova fase exige de John não apenas a habilidade letal que o consagrou, mas também uma astúcia diplomática para navegar pelas alianças quebradas e pelos favores pendentes que permeiam o mundo dos assassinos. A procura por aliados confiáveis torna-se uma prioridade desesperada. John precisa recorrer a figuras do passado que,